Olá, hoje é 28 de agosto, eu sou Larissa Rosseto. Entre os assuntos do Nesp Notícias desta terça-feira está a leishmaniose, uma doença que afeta humanos e animais. Donos de cães optam por não sacrificar os bichos, mas decisão é polêmica. Uma nova pesquisa da Unesp de Botucatu pode trazer esperança para quem quer proteger o seu animalzinho. E o chefe da seção de controle de zoonoses, José Rodrigues Neto, é o entrevistado do dia. Foi confirmado ontem mais um caso de leishmaniose em Bauru. É o 12º só neste ano, sendo que 2 pessoas morreram. A quantidade de casos é menor que a do ano passado. Mesmo assim, a doença preocupa, principalmente porque o combate a ela não é fácil. O Ministério da Saúde recomenda o sacrifício dos cachorros doentes, uma medida que encontra resistência entre os donos de cães infectados e que gera discussão entre pesquisadores, veterinários e agentes de saúde pública. A leishmaniose é considerada um problema de saúde pública que atinge principalmente populações de baixa renda. Por essas razões, a Organização Mundial de Saúde a classifica como uma das 6 doenças endêmicas de maior relevância no mundo. Somente em 2010, o Brasil registrou cerca de 3.500 casos da doença. Metade dos registros foram nas regiões norte e nordeste do país. O Ceará foi o estado com mais casos. Os cachorros com leishmaniose são reservatórios da doença, ou seja, se picados pelo mosquito transmissor, mais conhecido como mosquito palha, transmitem a doença para os seres humanos. Uma nova pesquisa da Unesp de Botucatu pode trazer esperança para quem quer proteger o seu animalzinho. Pesquisadores da Faculdade de Medicina Veterinária, em conjunto com um laboratório francês, já testam aqui no Brasil a eficácia da vacina. Este estudo revelará, então, se realmente há um efeito protetor adequado dos animais. Mas enquanto a proteção do animal ainda está na fase de pesquisas e as vacinas disponíveis não chegam ao sistema público, uma portaria do Ministério da Saúde orienta que os animais infectados sejam sacrificados. Isso porque o tratamento só com medicamentos para cães é pouco eficaz na maioria dos casos. E a utilização de drogas para humanos é proibida. Cura para essa doença realmente não existe, tanto no ser humano quanto no animal. O animal portador de leishmaniose, como o ser humano, vai ser portador de leishmaniose para o resto da vida. A diferença é que o animal é o reservatório da doença. Então, por isso a recomendação de eutanásia dos animais, já que assim, é possível se tentar o tratamento desse animal, mas existe uma remissão, quer dizer, uma diminuição dos sintomas, mas o animal continua tendo uma parasitemia, quer dizer, continua sendo portador da doença e colocando as pessoas em risco. O problema é que, para os donos, essa é uma decisão difícil de ser tomada. Quem vê este cocker de 15 anos, o Teco, não imagina que ele tem leishmaniose. Mais do que um animal de estimação, é considerado um membro da família. Há 3 anos, Walter descobriu que o cachorro tinha a doença. E não foi nada fácil aceitar o diagnóstico. Foi muito triste, porque isso daí, sabendo que essa doença ela é meio complicada, mas procuramos alguém, informações sobre isso, se tinha cura, e tivemos uma solução. O Teco foi medicado logo após a descoberta, por isso não apresenta sintomas, como emagrecimento, perda de pelo e feridas na pele. Mas esse cachorro não deixou de ter a doença. Hoje ele recebe aplicações de repelente todo mês, para evitar que seja picado pelo mosquito palha e contagie outros cachorros ou as pessoas que convivem com ele. O sacrifício não é unanimidade. Esta veterinária acredita que a solução para a doença é o controle do mosquito e o tratamento de cães que não desenvolvam sintomas. Porque eu acho um absurdo matar um animal porque ele está doente, né? A gente está aqui para salvar as vidas, né? A gente estudou para isso e eu não concordo. É a mesma coisa que uma pessoa que está com AIDS ser sacrificada ou uma pessoa com câncer ser sacrificada. Se tem um tratamento, se a pessoa tem uma expectativa de vida, o cão também merece ter, né, esse tratamento. Não há pesquisas que comprovem a eficiência do tratamento de cães com leishmaniose no Brasil. E o dono que opta pelo tratamento tem que se comprometer a evitar a proliferação da doença.
Nós sabemos hoje que eliminar cães positivos sorologicamente não resolve o problema do controle da leishmaniose visceral canina, na medida em que o proprietário ele vai buscar um outro animal num local sem controle e ele vai, então vamos estar sempre tendo uma população exagerada de animais. Tem pessoas que eu vejo que não têm cuidados, as pessoas já não têm aquele hábito de levar no veterinário, tem pessoas que demoram 6 meses depois que o cão começou a ficar doente para levar, são pessoas que eu nem comento do tratamento. Agora, quando eu vejo um comprometimento, né, um amor, assim, vejo que o animal realmente é importante, é valorizado, daí eu faço tratamento, sim. A partir do momento que você mantém esse animal positivo, né, portador da doença dentro do seu domicílio, o risco de infectar tanto as pessoas que moram nessa residência ou as pessoas que moram em residências próximas é muito grande. É mais ou menos a mesma coisa dele ter uma granada sem o pino dentro de casa. Isso pode explodir em qualquer hora. A gente continua a falar sobre leishmaniose no último bloco do Nesp Notícias. Você assistiu a entrevista que eu fiz com o chefe da seção de controle de zoonoses de Bauru, José Rodrigues Neto. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa deveria consumir no máximo cerca de 5 gramas de sal por dia, o que corresponde a uma colher de chá. Mas o brasileiro consome mais que o dobro, cerca de 12 gramas, o equivalente a uma colher de sopa. Esse excesso pode trazer riscos à saúde. O sal, em grande quantidade, aumenta a pressão arterial, que é a principal causa de arritmia e de infarto. A pressão alta também pode desencadear derrames e insuficiência dos rins. Confira então algumas dicas para reduzir o consumo de sal. Para reduzir o consumo de sal, preste atenção ao preparar as refeições. Em vez do sal, escolha temperos naturais para realçar o sabor dos alimentos. Alho, cebola, orégano e louro são algumas opções. Sempre que possível, evite temperos prontos. Eles costumam ter grande quantidade de sódio, um dos principais componentes do sal. A mesma recomendação vale para produtos industrializados. Leia com atenção as embalagens para verificar a quantidade de sódio dos alimentos. Até mesmo doces e refrigerantes contêm sódio. Durante as refeições, evite colocar mais sal nos alimentos. Uma dica é não deixar o saleiro sobre a mesa. Também é importante lembrar que as pessoas devem procurar um médico para checar se a pressão arterial está no nível ideal. Finalmente chove no estado de São Paulo. Aqui em Bauru, apesar do tempo nublado, há uma chance bem pequena de chuvisqueiro agora no início da noite. Veja os detalhes no mapa. Uma frente fria traz chuva fraca a pontos isolados do estado de São Paulo nesta terça-feira. Agora chove na região sul e próximo às cidades de São Carlos e Ribeirão Preto. Amanhã, o tempo volta a ficar seco na maior parte do estado. Bauru segue com o tempo nublado, mas sem garantias de chuva. Há uma possibilidade de garoa no fim da tarde de hoje. Amanhã o tempo volta a ficar seco. A umidade do ar está em níveis bem mais confortáveis, agora é de 62%. Os ventos sopram fracos a 6 km por hora. A temperatura também ficou mais amena. A mais alta hoje foi de 24 graus. Amanhã sobe para 28 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos não deve passar dos 26 graus. Agora são 5h38. No próximo bloco, o Nesp em Bauru promove Semana de Prevenção de Acidentes. E ainda hoje, o chefe da seção de controle de zoonoses de Bauru fala sobre formas de prevenir a leishmaniose. O Nesp Notícias volta já. Começa hoje e vai até quinta a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do campus da Unesp em Bauru. O repórter Guilherme Tavares tem mais informações. O principal objetivo do evento é alertar a comunidade do campus para possíveis acidentes que possam acontecer com funcionários, docentes e até mesmo alunos. Sobre esse assunto eu converso com o professor Olavo Esperanza de Arruda, ele é vice-presidente do grupo administrativo do campus. Professor, o que vai ter na programação nesses 3 dias aí? Bom, a programação consta de várias palestras proferidas por pessoas
que estão trabalhando com esse assunto, a Polícia Militar, os bombeiros, engenheiros de segurança, que vão dizer sobre as possibilidades que existem de se evitar acidentes. Por que é tão importante discutir as situações de acidentes dentro de uma universidade? Não só na universidade, mas em todos os setores, o acidente é algo terrível, algo que não deve acontecer e não é para acontecer. Acidentes são perfeitamente evitáveis, né? Não há necessidade de acontecer um acidente, né? É perfeitamente possível que se evite que ele aconteça. Existem técnicas, existem formas, existem conhecimentos que são passados para que se evite acidentes. Professor, quem pode participar? Todos os integrantes da comunidade acadêmica, professores, alunos, servidores e pessoas em geral da comunidade fora da Unesp que desejarem podem vir e participar. Ok, obrigado. A programação completa pode ser conferida no site do campus da Unesp de Bauru. Guilherme Tavares para Unesp Notícias. Já o Simpósio Internacional de Psicanálise vai até amanhã. O objetivo é promover discussões sobre a relação das doenças psicológicas e os fenômenos sociais da atualidade. O simpósio é destinado a pesquisadores, estudantes e profissionais. São palestrantes do evento, professores da Unesp, de outras universidades do estado de São Paulo e também da Europa. Cerca de 200 pessoas participam de palestras e discussões. É um evento inédito que mostra o desenvolvimento das discussões da psicanálise no campus da Unesp de Bauru, em função do Departamento de Psicologia. A psicanálise é uma das linhas teóricas que organiza os cursos de psicologia da Unesp aqui em Bauru. Então o evento é um coroamento de todo esse trabalho de pesquisa, de um trabalho de ensino, de extensão, e que traz então uma discussão para a atualidade das questões sobre a psicanálise. Para participar, é só ir até a central de salas de aula do campus da Unesp em Bauru e fazer a inscrição. No site fc.unesp.br você confere a programação completa do primeiro Simpósio Internacional de Psicanálise da Unesp em Bauru. Catiúcia Reis para Unesp Notícias. Confira quais são os compromissos de campanha dos 4 candidatos ao cargo de prefeito de Bauru. Chiara Ranieri, do Democratas, se reúne hoje, às 19h, com membros da coligação. Em seguida, participa de um bate-papo com alunos do Colégio Dincal. Amanhã, Chiara se reúne com a equipe de campanha às 10 da manhã e às 4h30 da tarde conversa com funcionários de uma empresa. Clodoaldo Gazeta, do PV, se encontra logo mais às 8 da noite com colaboradores do bairro Pousada da Esperança. Amanhã, às 9 da manhã, ele visita o Jardim Nicéia e o bairro Santa Terezinha. Às 2 da tarde, o candidato concede entrevista ao jornal Bom Dia e às 5 grava propaganda eleitoral para a TV. Às 8 da noite, Gazeta se reúne com apoiadores na Vila Industrial. Paulo Martins, do PSTU, e Rodrigo Agostinho, do PMDB, não divulgaram a agenda de campanha. Quinze para 6. No próximo bloco, a gente fala mais sobre maneiras de prevenir a leishmaniose. José Rodrigues Neto, do Centro de Controle de Zoonoses, é o nosso convidado de hoje. Mostramos o caso de donos que tratam o cachorro com leishmaniose. O assunto é polêmico e por isso a gente aprofunda essa discussão com o chefe da seção de controle de zoonoses, José Rodrigues Neto. Neto, obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo a população sobre um assunto tão polêmico. Neto, há uma portaria que ela não recomenda o tratamento de cães com leishmaniose, mas ela proíbe? Esse tratamento, na verdade, ele é proibido pelo Ministério da Saúde, essa é uma portaria ministerial que proíbe o tratamento de cães com medicamentos utilizados para tratamento de seres humanos.
Então, isso precisa ficar bem claro, né? A questão não é exatamente a proibição do tratamento dos cães, e sim a utilização de medicação que seja utilizada no tratamento de seres humanos. E por quê? Acarretaria é o quê? Usar o medicamento humano? Existe um receio do Ministério no sentido de que esse tratamento não feito de forma adequada leve à resistência do protozoário a essa medicação e num futuro a gente não tenha medicação nem para tratar o próprio ser humano. Então, essa é uma precaução que o Ministério toma nesse sentido. Associado a isso ao fato de que essa doença, isso precisa ficar bem claro, essa doença não tem cura. Isso já foi dito. Crônica, né? É uma doença que, a partir do momento que ela infectou o animal ou o ser humano, esse indivíduo vai ser portador da doença para o resto da vida. A diferença é que o ser humano não participa como reservatório da doença. E o cão participa efetivamente disso. Então, a preocupação de que esses animais, mesmo tratados, vão continuar sendo reservatórios da doença e vão continuar transmitindo a doença para o ser humano. Mas há algum tipo de punição para quem trata o cachorro? Na verdade, a punição ela não se aplica ao proprietário, né? Ela se aplica ao técnico, né? Ao profissional que recomenda o tratamento. Então, esse profissional fica passível de punições perante o conselho que regulamenta a profissão, né? O Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, essa punição ela se refere ao profissional que recomenda ou que preconiza esse tratamento. Neto, mas por que em alguns países da Europa, por exemplo, o tratamento é aceito? A situação desses países na Europa são completamente diferentes da situação do Brasil, né? Passa aí por clima, por cultura, por acesso à informação, por recursos mesmo. Então, isso, você recomendar o tratamento como é feito em alguns países, em determinados países da Europa, isso seria temeroso, quer dizer, a situação realmente é muito diferente, a situação climática é diferente, a situação ambiental é completamente diferente, e é por isso que você tem, assim, um número de animais infectados nesses países da Europa muito menor do que existe no Brasil e em outros países de clima tropical. Então, essa questão do clima tem tudo a ver com a reprodução do mosquito, né? Tem a ver com a reprodução do mosquito, tem a ver com o descontrole de resíduos que são despejados de forma irregular, esse ciclo do próprio inseto acaba se encurtando, e você tem determinadas épocas do ano em países da Europa que você não tem a presença do flebótomo, quer dizer, do mosquito que transmite. Por quê? Porque você tem uma situação de neve, muitas vezes, nesse país. Então, fica impossibilitada a reprodução desse inseto. Agora, aqui no Brasil, a gente tem, apesar de ter determinadas épocas do ano, você ter o clima mais ameno, você tem praticamente condições ideais para o mosquito se reproduzir o ano todo. Certo. Mesmo no caso dos cães, sem nenhum sintoma, mesmo que os donos mantenham o cão protegido com repelente, você não recomendaria o tratamento? Não, essa é uma recomendação que, na verdade, assim, não é nenhuma recomendação da unidade de zoonose do município de Bauru. É uma recomendação que está dentro de um manual que rege todos os procedimentos com relação à questão que é editado pelo Ministério, pela Secretaria de Estado da Saúde e que os municípios seguem, né? Então, todas essas ações que são desenvolvidas para tentar-se algum controle com relação à doença, isso não parte individualmente de cada município, quer dizer, são normas que a gente segue. É interessante a gente estar salientando o seguinte, que em hipótese alguma, quer dizer, de nenhum desses órgãos todos, há a intenção de que apenas matar cães, eliminar cães portadores de leishmaniose. E para nós o grande problema realmente são os cães assintomáticos, quer dizer, os cães que não têm sintomas. Aparentemente o animal é saudável e se você faz um exame dá positivo. Esse animal, para nós, é preocupação, por quê? Porque o animal que apresenta sintomas, o dono acaba se sensibilizando e acabando faz a eliminação desse animal. Que vê o sofrimento do bichinho. Exato, e é uma doença que, como eu disse, como ela não tem cura, quer dizer, isso mais cedo ou mais tarde, mesmo o animal que num primeiro momento não apresente sintomas, num futuro próximo vai começar a apresentar sintomas, e a morte por leishmaniose é muito triste, quer dizer, o animal sofre muito. Certo, mas o CCZ, ele pode entrar na casa das pessoas para exigir que se faça o exame no animal? Não, na verdade, o que acontece é o seguinte, sistematicamente a gente vai escolhendo, né, elegendo alguns bairros onde a transmissão é mais intensa e a gente passa de imóvel em imóvel coletando sangue dos animais que residem nesse bairro. Nem todas as pessoas são sensíveis a isso, tem pessoas que não permitem a coleta, tem pessoas que a gente acaba não encontrando nessas casas, nem mesmo aos finais de semana, que é feito um trabalho para se atingir o máximo possível de animais coletados o sangue e identificados os animais positivos, mas a gente não consegue realmente coletar sangue de 100% dos animais. Aí está um ponto que, de repente, falha, acaba havendo algumas brechas e que, assim, o correto seria que a gente tivesse possibilidade realmente de retirar
todos os animais que forem diagnosticados como portadores, mas nem sempre isso é possível. E a partir do momento que ficam animais positivos nesse determinado bairro, a transmissão continua. E é sabido de todos, quer dizer, a taxa de reposição animal é muito grande. Então as pessoas muitas vezes, após feito o diagnóstico da doença, entregam seu animal para a eutanásia, mas rapidamente repõem outros animais. E esses animais não necessariamente são animais que vão ser repostos sem a doença. Às vezes são animais que ele ganha de um parente que mora em outro bairro e esse animal já chega infectado. Então a doença realmente, além de se espalhar por todo o município, tem se espalhado para outros municípios. Quer dizer, é um problema que não é só Bauru que vivencia esse problema com leishmaniose, quer dizer, existem outros municípios em situação bem semelhante. A gente vai falar ainda um pouquinho sobre os cuidados de prevenção, mas quando se faz o exame e dá positivo, qual é o procedimento, o que o CCZ faz a partir de então? Hoje, o protocolo para diagnóstico da doença foi alterado um pouco, quer dizer, no estado de São Paulo está se iniciando essa história. Hoje a gente faz 2 exames, eram feitos 2 exames, agora continuam sendo feitos 2 exames. Um exame que a gente chama de exame de triagem, né? Que é um teste rápido, que a gente tem o diagnóstico de positividade do animal em 15 minutos. Posteriormente a isso é feito um outro exame que chama ELISA. Hoje todos esses exames são realizados dentro do próprio município, lá na unidade de controle de zoonose. Isso trouxe uma agilidade maior. A partir do momento que esse animal é confirmado nesses 2 exames que é positivo, a gente entra em contato com o proprietário, cientificando que esse animal é positivo e tentando, num primeiro momento, a retirada desse animal para a eutanásia. E se a pessoa não quiser? Então, essa situação é que normalmente a gente vivencia. Normalmente, quando o animal já tem algum sintoma, isso não é o grande problema. Quer dizer, a pessoa já está sensibilizada e tal, já até desconfiava muitas vezes que o animal fosse portador de leishmaniose e a confirmação por exame laboratorial só vem facilitar a entrega desse animal. Agora, quando o animal é assintomático, quer dizer, não tem sintoma, realmente existe uma resistência por parte do proprietário, isso é plenamente compreensível, quer dizer, realmente você olha o animal não apresenta nada. E como que eu vou sacrificar tem alguém esse animal te cientificando que esse animal é portador, você questiona esse exame. É dada a possibilidade de se fazer um exame comprovatório, né? E por que acontece isso, Neto? Em um exame dá positivo, no outro dá negativo? Isso é plenamente possível, quer dizer, é uma questão extremamente técnica. Esse exame é um exame, esses exames são feitos, são sorológicos, quer dizer, isso depende de uma série de condições e muitas vezes até da própria condição do animal. O animal às vezes está tão debilitado que ele não consegue produzir defesa para a doença e quando você faz esse exame, o que você vê é a ligação do que provoca a doença com o que o organismo do animal produz para se defender dela. Moramos aqui em Bauru, uma região endêmica, tem um cachorrinho, o que eu posso fazer por ele para que ele não tenha leishmaniose? Hoje o que a gente recomenda, e que é o que demonstrou realmente uma eficácia maior com relação à doença, não existe nada 100% para a prevenção dessa doença, mas é o uso de coleiras repelentes. Quer dizer, existe assim... Desde filhotinho? Desde filhote, quer dizer, normalmente existe alguns problemas com relação a alguma reação alérgica. Essa coleira ela é impregnada com inseticida. É uma coleira plástica, está impregnada com esse produto e esse produto acaba se distribuindo pelo corpo do animal e inibindo que o mosquito pique esse animal. Quer dizer, da mesma forma que ele, mesmo sendo portador da doença, ele vai inibir que o mosquito pique e se infecte outro animal, ele também impede que o mosquito infectado pique esse animal e transmita a doença para ele. Então, hoje o que tem de mais eficaz seria isso. E a vacina? Agora, as vacinas que hoje comercialmente a gente tem aí à venda, elas não demonstram uma eficácia no que diz respeito ao controle da doença e por isso não são recomendadas pelo Ministério. Existem muitas pesquisas hoje sendo feitas nesse sentido. Com certeza vai ser o instrumento mais eficaz que a gente tenha, espero eu, num curto espaço de tempo aí a gente tenha disponível isso e que possa ser disponibilizado pelo poder público essa vacina, da mesma forma que é disponibilizada a vacina antirrábica. Inclusive a matéria cita uma pesquisa da Unesp em Botucatu nesse sentido de testar a eficiência da vacina. Exatamente. O que acontece assim, a leishmaniose é uma doença que já existe há bastante tempo, ela vem se espalhando e quando ela passou a frequentar aí o estado de São Paulo, realmente houve uma preocupação muito grande no que diz respeito a desenvolver pesquisas em cima de leishmaniose. No que diz respeito ao flebotomo, né, ao mosquito que transmite, pouco se conhece a respeito do mosquito. O reservatório, que hoje é o cão. Quer dizer, originalmente o reservatório dessa doença não era o cachorro, era o gambá, a raposa. O homem desmatou
pôs o cachorro, quer dizer, eliminou esses... Veio para áreas urbanas e Exato. aí é o cachorro. Então, assim, todas essas doenças transmitidas por vetores, elas são muito complicadas no que diz respeito ao controle. Quer dizer, são doenças que dependem de ações coletivas, individualmente ninguém vai resolver o problema, não é só eliminando cães positivos que vai se resolver o problema. Muitas vezes a gente é muito questionado no que diz respeito mas quem transmite é o mosquito, por que não se combate o mosquito? Existem pessoas favoráveis à aplicação de inseticida. A aplicação de inseticida é uma coisa temerosa. Se resolvesse o problema, a gente não teria mais dengue. Nesse país foram descarregadas toneladas de inseticida e até hoje a gente convive com o problema da dengue. Isso realmente precisa haver mudanças de hábito, as pessoas precisam aprender realmente. Eu falo às pessoas, mas isso serve para o poder público também, no que diz respeito à coleta de lixo regular, à limpeza de espaços públicos, quer dizer, o que possa coibir o mosquito ter a oportunidade de estar procriando. Cada um teria que fazer sua parte, né? Exatamente. Não é uma coisa simples, fácil, mas que depende realmente de ações coletivas. Muito obrigada por seus esclarecimentos, Neto. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente se vê amanhã. Tchau!